Boa noite, igreja. É com grande alegria que estamos aqui novamente, mesmo que seja pela internet, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Hoje é um dia muito especial, pois hoje se inicia o mês das famílias. Sabemos que todos os dias é dia de orar por nossa família, mas nos próximos dias falaremos um pouco mais sobre esse tema, entendendo que todas as famílias nasceram do coração do nosso Deus e merecem um pouco mais de atenção. E nossas casas serão renovadas com palavras, louvores e adoração. O desejo do nosso coração é que você esteja com seu coração aberto para reconhecer que o Senhor, nosso Deus, é o dono da nossa casa e da nossa família. Peço para que incline sua cabeça agora, pois vamos orar pelo nosso culto. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor. Graça te damos pelo dia, Senhor, de hoje. Pai, seja, Senhor, com o culto de hoje, Senhor, que possamos, Deus, recebermos palavras abençoadoras, Pai. Que o Senhor, através do teu servo, Senhor, fale aos nossos corações, Pai. Senhor, seja com o ministério de louvor, Senhor, que hoje também possamos ter cânticos abençoadores, Pai. Seja com cada familiar, cada membro de nossa igreja, Senhor. Cada família representada em nome de Jesus. Amém. Segredos das Famílias Fortes, com o pastor Gilson Bifano. Reflexões baseadas em Lucas 2, 41 a 52. Segredos de famílias fortes. Nós temos visto durante todo esse mês alguns segredos, alguns princípios para termos em nossas igrejas famílias fortes. E nós temos aprendido com a família de Jesus a como cultivar, como construir uma família forte. Temos aprendido com a família de Jesus que uma família forte precisa cultivar tradições familiares. A Bíblia diz que todos os anos a família de Jesus ia até Jerusalém para a celebração da festa da Páscoa. Era uma tradição familiar. A segunda coisa que nós já aprendemos com a família de Jesus foi a importância da espiritualidade na família. Quando a família de Jesus ia até Jerusalém para a festa da Páscoa, com certeza havia muita conversação sobre Deus, sobre o poder de Deus sobre o seu povo. Em terceiro lugar, o terceiro segredo de famílias fortes está no cultivo do sentimento de pertença, o sentimento de pertencimento. Quando os pais de Jesus foram até Jerusalém, eles estavam demonstrando que Jesus era importante e Jesus sentiu que fazia parte realmente de uma família. Ele se sentiu protegido, amparado, cuidado. Mas no texto que nós temos lido, nós vamos aprender hoje o quarto segredo para termos famílias fortes. Em famílias fortes, as pessoas, os membros, cumprem bem os seus papéis familiares. Veja que coisa interessante. José e Maria foram até Jerusalém. Era um papel deles, enquanto pais, de proteger, de cuidar, de zelar pela vida dos seus filhos, ou pelas vidas dos seus filhos. Mas nós podemos também ver que quando Jesus foi encontrado por Maria e José, existe uma palavra muito interessante. Lucas registrou uma palavra muito interessante. Diz assim, então, a palavra de Deus. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Lucas capítulo 2, versículo 51. Olha que coisa interessante. Jesus foi um filho obediente. Era um papel familiar de Jesus ser obediente a seus pais. Com certeza, ele foi obediente a seu Pai Celestial em primeiro lugar. Mas enquanto filho de Maria e José, a Bíblia diz que ele foi obediente em tudo. Então, nós podemos aprender aqui a importância das famílias desenvolverem bem essa característica. Cada membro da família tem papel. Cada membro da família tem responsabilidades. José e Maria tinham seus papéis, como marido, como esposa, como pai, como mãe. Cada um deles desenvolveu bem esse papel, cuidando de Jesus, cuidando da família. Mas aqui também nós encontramos Jesus
cumprindo bem, realizando bem o seu papel familiar, sendo obediente. Então aqui nós encontramos o quarto segredo. Qual é o quarto segredo? Em famílias fortes, os membros da família desempenham bem os papéis familiares. Lá em Efésios, Paulo disse que maridos e esposas, pais e filhos têm papéis familiares. O papel de esposa, o papel de marido, o papel dos pais em relação aos filhos e o papel dos filhos em relação aos pais. Os filhos, por exemplo, têm que ser obedientes, têm que honrar os seus pais. Os pais têm que criar os filhos na demonstração do Senhor e não irritar os filhos. O marido tem que amar a esposa e a esposa tem que ser submissa ao marido e respeitar o marido. Então, em famílias fortes, os membros desempenham bem os papéis familiares. Então, esse é o quarto segredo. Seja como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho. Cada um cumprindo o seu papel familiar, então nós temos uma família forte e com certeza famílias fortes abençoam a igreja. Que Deus abençoe você, que você cumpra bem o seu papel familiar na sua família. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. O vídeo que nós acabamos de ver, ele fala sobre obediência, ele fala sobre o papel que nós devemos assumir perante a nossa vida e a nossa família. Jesus foi um filho muito obediente e que nós possamos seguir o exemplo de Jesus, pedindo sempre a orientação dele para que sejamos mulheres obedientes, homens obedientes e filhos obedientes. E assim que nós possamos ser famílias obedientes. O tema do nosso mês é Famílias Fortes, Igreja Forte. A nossa divisa está em Efésios capítulo 6, versículo 10. Finalmente fortaleceram-se no Senhor e no seu forte poder. Neste momento, nós vamos levantar o clamor pelas famílias. Se você puder, coloque-se de joelho agora para que nós possamos orar. Vamos entregar a nossa família no altar do Senhor. És o Alfa e Ômega, te adoro, ó Senhor, tu és digno de louvor. És o Alfa e Ômega, te adoro, ó Senhor, tu és digno de louvor. Te damos toda glória, te adoro, ó Senhor, tu és digno de louvor. Te damos toda glória. Santo Deus eterno Pai, graças te damos por mais um dia, Senhor Jesus. Neste momento, Pai, me coloco diante de Ti, pedindo perdão pelos meus pecados. Peço, Pai, por cada família que está sendo alcançada neste momento, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor, nós sabemos o quanto as famílias são atacadas, Pai, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo, e o intuito dele é destruir, é causar confusão, é separação no nosso meio. Mas ele já está derrotado porque temos um Pai que nos guarda, um Pai que nos fortalece e nos livra de todo o mal. Peço, Senhor, pelas famílias enlutadas, que o Santo Espírito de Deus venha dar o consolo necessário, Pai, neste momento tão difícil. Pai, eu peço também pelos enfermos, que se for da Tua vontade que haja cura. Eu peço, Pai, pelos profissionais, Pai, que estão na linha de frente, dando o seu melhor, Pai, que eles possam ser renovados, Pai, a cada dia.
Peço pela nossa saúde emocional, que o Senhor venha renovar nossa fé a cada manhã, tirando qualquer tipo de sentimento que possa tirar nossa paz. Seja repreendido toda aflição, ansiedade, desânimo, falta de fé, Pai. O medo, a depressão, Pai, que eles possam cair por terra em nome de Jesus. Peço pela nossa vida financeira, Pai, e já te agradeço porque a tua provisão não nos deixa faltar nada. Envia, Pai, homens e mulheres para falar do teu amor e que nós também possamos ser usados como canal de bênção para ajudar quem tanto precisa, Pai. Nos ensina, Pai, a estar sensíveis, Pai, pois nós precisamos, Pai. Precisamos de Ti mais do que nunca. Sara a nossa terra, Pai. Já te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Neste momento, vamos fazer uma leitura bíblica, que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 ao 12. Leia conosco. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai de que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. O Ministério do Louvor preparou com muito carinho uma canção que vai ser o tema do nosso mês. Ela tem por título Elo. Jesus é o elo de comunhão do nosso lar, como acabamos de ler. Que ele seja sempre a primeira dobra do cordão de nossas famílias. Amém. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. A sua mulher será como a videira em flor e seus filhos serão benditos. Terá bom êxito em tudo que fizer, se alegrará. Os filhos dos seus filhos a crescer e se multiplicar. Se o Senhor não edificar o lar, em vão trabalha quem o edifica. Se o Senhor não abençoar o lar, a casa ficará dividida. E se o Senhor não guardar o lar, o que vai ser da família? Pois Ele é o elo que une a primeira dobra do cordão. Seu amor é a essência que sela toda e qualquer comunhão. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. A sua mulher será como a videira em flor e seus filhos serão benditos. Terá bom êxito em tudo que fizer, se alegrará. Verá os filhos dos seus filhos a crescer e se multiplicar. Se o Senhor não edificar o lar, então trabalha quem o edifica. Se o Senhor não abençoar o lar, a casa ficará dividida. E se o Senhor não guardar o lar, o que vai ser da família? Pois Ele é o elo que une a primeira dobra do cordão. Seu amor é a essência que sela toda e qualquer comunhão. Se o Senhor não edificar o lar, em vão trabalha quem o edifica. Se o Senhor não abençoar o lar, a casa ficará dividida. E se o Senhor não guardar o lar, o que
família, pois ele é o elo que une a primeira dobra do cordão. Seu amor é a essência que sela toda e qualquer comunhão. Senhor, edifica o meu lar sobre a rocha, abençoa minha casa, cumpre a tua promessa e guarda minha tenda sobre a tua presença. Senhor, reina em minha família. Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria para a nossa família estarmos aqui celebrando o nome do Senhor nesse culto da família. E também faremos nesse momento um momento de fidelidade. Eu estarei nesse momento fazendo a leitura bíblica que se encontra em Hebreus 10, versículo 23 e 24. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazerem o bem. Guardar a esperança com fé. Esse tem sido um desafio nos momentos atuais. Termos fé em Deus acima de qualquer coisa e nos lembrarmos que Ele é fiel para conosco, com os nossos familiares, para com a nossa igreja. E também termos essa questão da fidelidade para também ajudarmos outras pessoas a se manterem firmes também. Nós estamos aqui fazendo esse momento de fidelidade e a gente lembra que nós precisamos também ser fiéis a Deus, dizimando, ofertando, apoiando a nossa igreja a cumprir todo o seu propósito. Nesse momento, está sendo colocado aqui na tela as nossas contas, tanto do Banco Itaú quanto da Caixa Econômica Federal. Aproveite esse momento e dizime ao Senhor, oferte ao Senhor com toda a alegria do seu coração. Mas antes, nós também falaremos dos nossos aniversariantes da semana. Hoje, a Camila Braga, está fazendo aniversário. Querida Camila, que Deus te abençoe e te guarde. Também no dia 6, teremos a Débora Medeiros. Grande abraço, querida Débora. E também a irmã Elaine. Um beijo muito grande no coração de vocês. E no dia 8, Emilene e Eneida. Nossas duas guerreiras que estão aí enfrentando o coronavírus na linha de frente nos hospitais. Queridas, que Deus te abençoe. Abençoe vocês duas, abençoe o trabalho de vocês, abençoe a mão de vocês. Nós louvamos a Deus pelos aniversariantes da semana. Deus é fiel em todo o tempo. Ele cuida de nós em qualquer situação. Nossa família tem sido sustentada e amparada por Deus em todo o tempo. Não falta o pão, não falta a saúde, e Ele faz isso por todos nós, mesmo mediante a situação que nós estamos vivendo no nosso país e no mundo também. Deus é sempre fiel. Eu quero agora orar por você, orar pela sua vida e agradecer por cada um ajudar no mantimento do trabalho e da obra da nossa igreja, e que Deus possa super transbordar os celeiros da casa de vocês, que nunca falte o pão nem o alimento diário. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu nos deste, ó Deus, todo dia, ó Deus, o sustento para nossas vidas, Senhor. Obrigado por dar de nós, ó Deus, em todo o tempo, Senhor. Obrigado por cuidar de nós também nessa situação tão difícil, Senhor Jesus. Nós pedimos, ó Deus, que Tu venha prover, ó Deus, os nossos irmãos, Jesus, em todas as situações, na saúde, Senhor Jesus, no seu pão diário, que não falte o pão em sua mesa, Senhor. Que cada um possa receber, ó Deus, uma porção da Tua bênção e da Tua graça, Senhor Jesus. Senhor, cubre a todos nós com a Sua misericórdia, e que nós possamos ser abençoados, mesmo
em nenhum tempo, ó Deus, que as pessoas perdem a esperança. Obrigado, Senhor, por estar presente em nossas vidas. Ser com os aniversariantes também desse mês, Senhor Jesus. Que Tu possa estar abençoando a vida de cada um, ó Deus, que aniversariou. E também aqueles que vão em Teu nome fazendo aniversário, Senhor. Obrigado por tudo, ó Deus. E em nome do Teu Filho amado Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Amém. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Lá, 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 lá. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus abençoe você e toda a sua família. Que a sua casa seja um lar de paz, um lar onde Cristo governe você e toda a sua família. Amém. Amém. Olá, igreja. Nesse momento eu quero convidar você a parar de fazer tudo que você está fazendo agora. Se você está distraído com alguma coisa porque você está na sua casa, eu vou te pedir a tua atenção para você chamar a sua família, quem estiver aí na sua casa, a neste momento fechar os olhos, erguer as suas mãos para o alto e juntos vamos adorar ao Senhor. No céu, os anjos não cessam de cantar Santo, Santo, Santo. Então nós aqui vamos nos unir às vozes dos anjos como igreja, vamos declarar a santidade do Senhor. Eu aqui com a minha família, você aí com a sua família e nós como um corpo adorar aquele que é santo e digno de todo o nosso louvor. Se entregue agora na presença do Deus vivo que é o nosso Deus. Aleluia. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar
conseguir cantar, todas as vezes quebrantar, só quero te falar, teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém, teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, eu e minha casa declaramos, só tu és santo, Jesus, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, declare quem Ele é, santo, meu Jesus é santo, aleluia, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém, teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém. Aleluia. Em Isaías 53, a partir do versículo 4, a palavra de Deus diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Irmãos, tome posse dessa palavra. Um alto preço na cruz foi pago por Jesus, o Filho de Deus, para que hoje nós estivéssemos vivos, para que hoje nós tivéssemos a salvação, o perdão, porque nenhum de nós é digno do perdão do Senhor, mas Ele pagou o preço para que fôssemos lavados, remidos, santificados. E Ele também levou sobre si as nossas enfermidades. A palavra de Deus diz que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, irmão, sabe o que é isso? Uma fé bem pequenininha. Ali já moveríamos montanhas. E às vezes a gente não usa de uma palavra tão pequena, mas que pode fazer coisas tão grandes e insondáveis. A fé. A palavra de Deus diz que nós
depois que Jesus ressuscitasse, nós faríamos obras ainda maiores do que o que Jesus fez. E a Bíblia também diz que tudo que Jesus fez enquanto ele passou aqui na terra, curou, ressuscitou mortos, não caberia escrever todas as coisas no livro, porque foram muitas. Se não estamos fazendo obras ainda maiores do que ele fez, é porque nos falta fé. Porque o nome dele, sim, tem poder. No nome dele, nós podemos contemplar milagres. Por isso, irmãos, eu te peço que você exerça nessa hora a sua fé, mesmo que ela seja do tamanhinho de mostarda. Peça, de um grão de mostarda, peça a Deus que ele aumente a sua fé, que ele ressuscite a sua fé. Quem sabe a sua fé morreu. E eu te peço que nessa hora, você aí onde você está, se você tem alguma enfermidade, coloque a sua mão sobre o local da sua enfermidade. Se você tem algum familiar seu, algum parente seu que está enfermo, clame por ele nesta hora. Se ele estiver aí perto de você, abrace e ore por ele. Irmãos, quantas pessoas estão enfermas pela Covid-19? Quantas pessoas estão morrendo? Vamos levantar um clamor nesta hora e vamos declarar que nós cremos sim no Deus sobrenatural. Vamos fazer dessa canção uma oração. E eu creio que o nosso Deus, que é onipotente, onisciente, onipresente, Ele está aqui, mas está aí também. Ele está no céu, sentado no trono de glória, mas também está sentado aí no trono do seu coração, está no seu lar, se assim você o convidou para entrar um dia. Então esse mesmo Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente o Deus do sobrenatural, o Deus do impossível. Entregue a Ele as suas enfermidades nesta hora e vamos crer, já com o coração grato pela cura do Senhor, para a glória somente dEle. Aleluia. Amém. Que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti.
creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Diga, sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aleluias. Nós cremos, Senhor, no Teu poder que é sobre todos, do Teu nome que é sobre todo nome. Há poder no nome de Jesus. Receba o milagre em nome de Jesus. Aleluia. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias ou acessar a sua Bíblia no texto do livro de Neemias, capítulo 4, versículo 19 e versículo 20. Estamos iniciando o mês da família. E eu quero pensar aqui num texto que falará muito aos nossos corações, como falou ao meu coração. E esse texto ele diz o seguinte: então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é grande e extensa, e estamos separados, distante um dos outros ao longo do muro. Do lugar onde ouvirem um som da trombeta, juntem-se a nós ali. O nosso Deus lutará por nós. Pensando no mês da família e pensando no tema Famílias Fortes, Igreja Forte, eu queria convidá-lo a refletir comigo nesse texto tão precioso, que essa palavra fale poderosamente aos nossos corações. Oremos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra lida nesse instante, que ela, ó Pai, seja assimilada, ó Deus, e esteja na mente, no coração de cada servo e serva do Senhor. Ó Deus, que tenhamos a alegria de ver vidas entendendo, ó Pai, como lutar e como, ó Deus, fortalecer a nossa família contra as astutas ciladas do inimigo. Toma nossa vida nas Tuas mãos e nossas famílias diante de Ti, que verdadeiramente sejamos, ó Deus, famílias fortes, para que então tenhamos uma igreja forte. Guarda, ó Pai, o Teu servo na instrumentalização da Tua palavra, em Cristo é que oramos hoje e sempre. Amém. Neemias, quando nós olhamos esse texto, era mais ou menos um período nosso de dezembro de 446 a.C. Ele vai receber uma notícia de Hanani sobre a caótica situação de Jerusalém. Quando a gente lê o texto de Neemias 1:3, ele diz: os que não foram exilados estão em grande miséria e humilhação, e os muros de Jerusalém estão derribados, e as suas portas queimadas a fogo. Isso trouxe uma grande tristeza, ao ponto de Neemias ficar tão triste e Artaxerxes notar isso, o rei da Pérsia. Então ele é autorizado pelo rei da Pérsia a retornar àquela cidade de Jerusalém e a liderar uma obra de reconstrução. Em 445 a.C., ele tem aquela sensação da cena de horror que haviam passado para ele. E nos versos de 12 a 17 aqui do capítulo 2 de Neemias, ele vai pessoalmente averiguar aquela situação. Ele se comove ao ponto de afirmar que aquela cena era uma cena vergonhosa, como a gente vê no verso 17, Vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não passemos mais vergonha. Ele teve a triste visão daquela realidade da sua nação. E a olhar, queridos, famílias devastadas,
ao olhar famílias destruídas, famílias desestabilizadas, eu comparo àquela visão de Neemias vislumbrando os portões de Jerusalém queimados, os muros em ruína, e a mesma tristeza que abatia o coração de Neemias, eu posso dizer que é a minha tristeza hoje. Eu digo que como pastor, eu acompanho famílias, eu vejo as lutas, as dificuldades. Mas eu fico a pensar o que seria dessa história aqui, né, voltando para o texto, se a postura de Neemias fosse somente de sentar e se lamentar diante daquela cena. Quantos hoje se sentam, quantos lamentam pelas lutas e pelas derrotas da sua família? De repente você hoje está aqui, está assistindo esse culto, está ouvindo essa palavra, e você faz parte destes que sentam e lamentam as lutas e as derrotas da sua família. O nosso ministério, como eu disse aqui no início, o Ministério de Famílias tem trabalhado no tema Famílias Forte, Igreja Forte. Repete isso comigo. Repetiu aí? Eu não ouvi, hein? Então, vamos lá. Agora eu quero ver toda a família falando junto. Famílias fortes, igreja forte. E pensando em famílias fortalecidas, eu quero usar essa atitude de Neemias e aplicar essa atitude em nossas atitudes, no nosso dia a dia, em relação ao fortalecimento das nossas famílias. E assim como Deus, Ele deu a visão de uma restauração, uma visão de construir uma nova história, né? Deus dá a ele essa visão e apresenta a ele essa realidade, é o mesmo que o Senhor quer aplicar aos nossos corações. Por isso eu queria pensar com vocês nessa noite sobre o tema ações que fortalecem a nossa família. Vamos juntos dizer? Ações que fortalecem a família. A primeira ação que eu vejo, queridos, que Neemias toma e que nos serve como referência foi identificar as fraquezas. Quando a gente fala em planejamento estratégico, e na igreja, quando eu voltei de Friburgo, eu ouvi essa expressão do Anderson, né? O Anderson Pereira, ele fez essa menção do análise SWOT, né? Nunca tinha ouvido falar em análise SWOT. E uma das primeiras coisas que nós fazemos nessa análise de ambiente, né, ou análise SWOT, onde temos forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Isso vai se basear na frase de Sun Tzu, né? Em seu livro A Arte da Guerra, né? Vocês vão ver aqui a frase sendo projetada: concentre-se nos pontos fortes, reconheça as fraquezas. Olha só, reconheça as fraquezas. Olha, é importante a gente reconhecer as fraquezas. Foi isso que Neemias fez. Agarre as oportunidades e proteja-se contra as ameaças. Olha que coisa interessante, né? Então, reconhecer as fraquezas é uma das primeiras ações para entrarmos numa guerra. E a primeira fragilidade, queridos, notada por Neemias aqui foi o afastamento de Deus. Quando nós olhamos o verso 6, parte C desse verso, e o verso 7 do capítulo 1, Neemias, ele reconhece, olha, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e a minha família pecamos. Temos agido de forma perversa contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem aos estatutos e às leis que ordenaste ao teu servo Moisés. Querido Neemias, ele olha para trás e ele vai se lembrar de cada profeta que alertou que isso aconteceria. É interessante que nos versos 8 e 9 aqui, ele faz referência àquelas palavras de Moisés proferidas lá do Monte Ebal e do Monte Gerizim. Eu já falei isso várias vezes na igreja. Lá do Gerizim vinha a palavra profética, né? A versão da linguagem mais do que hoje. Vou dizer, ó, obediência gera bênção.
Ou seja, se você andar direito, se você obedecer a Deus, tudo vai ser, vai ficar numa boa. E lá do Monte Ebal seria desobediência gera maldição. Se você pisar na bola, já era. Então o texto é assim claro, ele é transparente. E Neemias então ele reconhece que em algum momento Deus deixou de estar no centro da adoração da família. Deus deixou de estar no centro da adoração de cada povo. Ele fala, eu e minha família erramos. Quando nós falamos de famílias fortes, igreja forte, era essa ideia dele ali, dizendo, olha, se nós temos famílias fortes, nós teremos um povo forte, mas as nossas famílias se fragilizaram, Deus deixou de ser o centro das nossas famílias, e o povo então foi a derrota. Deixaram de andar dentro da vontade de Deus, e esta foi a grande falha deles, esta foi a fraqueza identificada por Neemias. Amados, por que não olhar a sua história e começar a pensar que em algum lugar, lá atrás, a sua família começou a tirar Deus do centro, e outras coisas tomaram seu lugar? Onde foi que a sua família se perdeu? Por ter tirado Deus do centro. Será que foi quando a leitura da Bíblia foi trocada pelas redes sociais? Será que você tem dado mais tempo à leitura da palavra de Deus ou à rede social? Você quer ver fazer um exemplo? Você procura ver quanto tempo no seu celular, o meu celular tem isso, procura ver lá quanto tempo você gasta por dia no seu celular. O seu celular vai te entregar. Olha lá, faz uma pesquisa. Quanto tempo você tem gastado no seu celular e quanto tempo você tem gasto na leitura da palavra de Deus? Quando a oração passou a ser praticada só no templo. Quando a oração deixou de ser uma prática da família. Eu tenho dito que eu louvo a Deus por causa dessa situação tão horrorosa, mas que Deus falo sempre isso, Ele transforma situações horrorosas e redunda em bênção para a nossa vida, porque eu tenho observado, quantas famílias que não tinham isso, não tinham esse privilégio, não tinham essa oportunidade de reunirem-se em suas casas juntos, porque na igreja fica cada um para um lado, mas em casa começam então a juntos adorar ao Senhor, juntos a ter aquele momento de oração em família. Quando a desobediência à palavra de Deus não foi repreendida no lar e às vezes transferida para o pastor, eu fico na bronca, eu falo isso sempre do púlpito, quando eu observo pais e mães que falam assim, eu vou falar para o pastor, ainda bota a pobre da criança contra mim, ela fica com medo do pastor. Eu já tive experiência de ver crianças com medo do pastor. Por quê? Por que será? Porque pai e mãe estão dizendo, cuidado com o pastor aí, eu vou falar para o pastor aí. Eu já disse isso na igreja, pai e mãe, assumam postura. Assuma o seu papel de sacerdote e sacerdotisa do seu lar e pare de ficar transferindo responsabilidades. Você tem que saber dizer o seu sim e o seu não. E não querer transferir essa responsabilidade para o pastor, para o diácono, para a professora da escola. A responsabilidade é sua. Agora, mesmo assim, e quando fazem isso, às vezes a gente fica pensando, às vezes até é bom mesmo, que fala quando a gente transfere para o pastor, para a igreja, porque tem pai e mãe que não está nem aí para a vida espiritual dos seus filhos. Queridos, então a gente tem que parar para analisar isso, e Neemias ele parou para analisar, ele olhou, peraí, tem uma coisa errada, tem uma fraqueza aqui, nós nos afastamos do Senhor, aonde foi que nós erramos? Ele queria saber aonde que o povo se perdeu. E aí eu quero perguntar a você, aonde a sua família se perdeu? Eu fico impressionado que existem pais que ficam assim, pastor, eu não sei o que aconteceu com meu filho. Alguma coisa aconteceu, olha para trás, procura ver direitinho onde foi que se perdeu nesse trajeto. Deus, quando sai do centro da sua família, as coisas desandam, querido. Quando Deus deixou
o centro da sua família? Quando você, pai, se omitiu de ser o sacerdote do seu lar? Olha, eu tenho observado muito isso. Uma outra fragilidade notada por Neemias: o inimigo interno. A ausência do amor. Isso aqui é algo muito sério. Foi uma outra fragilidade, né? Quando a gente olha aqui, olha o que diz o capítulo 5. A gente vai observar uma coisa que se chama opressão social. E olha que não era dos persas. Não era o governo persa que estava fazendo isso com o povo. Neemias, ele identificou que os próprios judeus oprimiam o seu povo. Olha só, os inimigos internos. Alguns comentaristas até identificam como agiotas, né? Entretanto, todos os comentaristas dizem que a questão não era basicamente a questão dos juros, mas o clamor dos pobres aos credores é que muitas vezes aqueles credores, olha só, exigiam como garantia os filhos dessas pessoas que deviam como seus escravos, para darem os seus filhos e filhas como escravos desses credores, sendo do próprio povo. Por isso que a gente chama de inimigo interno. O povo vivendo uma situação crítica e uma parte desse povo aproveitando-se da circunstância para lucrar e tirar proveito de uma situação tão caótica. Neemias quase que os chamam de antinacionalistas, né? E ele vai repreender veementemente esse povo, dizendo que Deus pesaria a mão sobre eles ao ponto de perderem tudo. Era a ausência do amor pelo próprio povo, o amar a si mesmos, ao olhar para o seu próprio umbigo, ao invés de olhar para o próximo. Será que nós já paramos para refletir também isso, identificar essa fragilidade dentro da nossa casa, querido? Quantas vezes nós atingimos a nós mesmos como família, lutamos contra nós mesmos, nos ferimos com palavras, machucamos a nós mesmos, como disse o apóstolo Paulo aos Gálatas: vocês estão se mordendo, estão se devorando uns aos outros, isso nos levará ao fim. Quantas vezes dentro dos nossos lares, mães estão ferindo seus filhos com palavras duras? Filhos estão magoando e ferindo seus pais com palavras tão duras. Quantas vezes cônjuges que já se amaram tanto, demonstraram tanto amor, estão vivendo essa situação, né, de com a sua língua ferir o coração do seu cônjuge. Quantos têm usado palavras que tanto ferem? Que tristeza! Temos todo jeito com pessoas de fora da família, mas com os de dentro de casa nós somos tão grosseiros, tão brucutus, tão ásperos, tão sem amor. Filhos ferindo os seus pais com palavras, como disse aqui, é a ausência do amor. Então esse inimigo interno não são nós mesmos, digo assim, né? Ou seja, a situação da pessoa em si, mas o maior inimigo interno é a ausência do amor. Porque quando há amor, isso não vai acontecer. Mas quando há falta de amor, as pessoas não param para pensar, as suas palavras são duras, elas ferroam, elas perfuram, elas machucam e as feridas ficam. Além disso também, além das fragilidades, Neemias ele pôde identificar ameaças. E a gente vai voltar aqui pelo quadrinho, né, da análise SWOT. Olha-se quais são, agora a gente vai falar do ambiente externo, é o inimigo externo. Eu ia estar falando sobre os inimigos externos, mas eu pensei bem e falei, não, aqui nesse caso é o inimigo externo. E olha que diz o verso 19 do capítulo 2, que no texto são os inimigos externos, mas aqui na nossa aplicação à família é o inimigo externo, e diz assim: quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei?
Aí vai dizendo no capítulo 4, quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, um amonita que estava ao seu lado, completou, pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Queridos, assim que Neemias ele chega, o cartão de visitas dele foi esta trinca, maníaca, zombeteira que usa de artifícios para impedir os intentos de Neemias na reconstrução dos muros. Essa foi uma situação tão difícil, né? Uma ameaça para que eles pudessem entender ali como estava sendo difícil aquela questão dos inimigos externos. Não seria nada fácil tocar aquela obra. Ele consegue diagnosticar, ele consegue reconhecer esse problema. E quando olhamos a história, observamos que não foi fácil a reconstrução dos muros de Jerusalém. Agora, quando a gente aplica isso à nossa realidade, queridos, não é diferente. Satanás é o único inimigo, é o grande inimigo externo. E ele não quer de forma alguma que a família sobreviva. Os seus ataques são intensos. Nós vivemos uma guerra mesmo. Ele tenta fragilizar, enfraquecer. Quando nós falamos de famílias fortes, o intento dele é fragilizar em todo o tempo a família. Não podemos fechar os nossos olhos para essa realidade. Eu digo que se nós vivemos numa sociedade fragilizada, é porque nós temos famílias fragilizadas. E ele vai lutar com todas as suas armas. O inimigo luta com tudo que ele puder para que continuemos assim, fragilizados, perdendo o nosso foco e então não reconstruamos os nossos muros, não voltemos a nos fortalecer, ou seja, reconstruir as nossas fortalezas. E ele usa de instrumentos externos usados por ele para lutar contra nós. E eu vou dizer a você, querido filho, querida filha, quantas vezes esse instrumento que ele usa são aqueles amigos que não tiveram uma experiência boa na sua família. Filhos e filhas que tiveram problemas sérios com seus pais, não tiveram uma boa experiência com eles. E aí ele vive dizendo a você que os seus pais são uns chatos, são uns enjoados, que é para você não dar ouvido a eles. Olha, repreenda, porque isso é seta do inimigo sobre o seu coração. A palavra de Deus diz para honrar pai e mãe, não importando se eles são bons ou ruins. É claro que a palavra de Deus diz para os pais também que eles devem amar os seus filhos, que eles não devem incitar a ira aos seus filhos, mas isso compete a eles. E você, o seu papel é ser obediente, é honrar. Não se esqueça disso. Um outro inimigo, um outro instrumento que esse inimigo externo costuma usar muito, aquela fraqueza que aí vai usar lá, que foi identificado por Neemias com o povo, e a gente usa aqui, esse afastamento da presença de Deus, a ausência do amor, que se torna uma ameaça destruidora, às vezes na relação com o cônjuge, queridos. Quantas vezes o inimigo usa essas ferramentas, essas fragilidades, às vezes para colocar na mente do cônjuge. Ela é muito enjoada, ela é muito chata, ela não é mais aquela mulher de sempre. Quantas vezes o inimigo está dizendo isso para a esposa? Olha, seu marido não é mais aquele, ele é um enjoado, ele está ficando mala, E aí começa a vir a ausência do romantismo e tudo começa a se descambar. Queridos, pense nisso, olha só os instrumentos que ele usa, usando a nossa própria fragilidade. É isso que o inimigo externo vai dizer, e vai fazer, e vai usar, são as estratégias dele. E às vezes o instrumento do que nós chamamos de infidelidade. Queridos, como isso tem sido feio. Um forte ataque
utilizando-se dessa fragilidade chamada ausência do amor. Tem gente, é interessante que eu observo quando eu acompanho famílias, que usa, às vezes, numa situação de infidelidade, de traição, mira muito no outro, né? Naquela pessoa que foi, na concepção dele, o motivo da traição. Mas eu sempre gosto de dizer isso, que o problema não é no outro, o problema é no cônjuge infiel. Às vezes eu observo esposos e esposas dizendo, aquela seta do inimigo, aquele instrumento de Satanás que fez a minha esposa perder a cabeça. Não é o outro. É o esposo sim, é o cônjuge sim. Esses é que dão vazão, esses é que dão lugar ao inimigo, e então são os instrumentos que, na verdade, o inimigo usa, ele, o grande inimigo da família, para derrubar. E eu gosto sempre de frisar isso que a minha esposa fala, para mim não tem diabo, nem diabinho, nem diabão, o vacilão foi você, né? Se acontecer alguma coisa dele, o vacilão vai ser você. Eu concordo com ela, não tem diabo, não tem diabinho, não tem diabão, quem vacilou é que é o vacilão, ou a vacilona, né? Então, mas pode restaurar? Pode, é aí que o amor entra, é aí que entra um amor, que pode fazer diferença, mas é difícil? É muito difícil. Então, querido, antes que aconteça, vigie, pense nisso, esse é o inimigo que nós temos, e ele é sagaz, ele é estratégico. Esse é o intento desse inimigo, que não se chama nem Sambalate, nem Tobias, nem Gesem. O nome do nosso inimigo se chama Satanás. Então, qual foi a próxima ação de Neemias diante de identificar as fragilidades, de identificar essa ameaça externa? Então, qual foi a próxima ação de Neemias após essa análise? Foi transformar as fraquezas em fortalezas. Foi transformar então aquele afastamento de Deus em intimidade com Ele, quando Ele identifica uma dessas fragilidades, ou seja, que a principal razão do povo em viver aquela situação tão lamentável era andar em desobediência à vontade de Deus. A sua primeira ação foi dizer, gente, eu confesso os pecados que nós, israelitas, temos cometido contra Deus. Ele fala, Senhor, eu confesso que tudo isso que aconteceu, a destruição das muralhas, o fim aqui da cidade de Jerusalém, o caos que se instaurou aqui, é culpa nossa mesmo, porque nós nos afastamos do Senhor. E é interessante que ele vai se lembrar daquela oração de Salomão lá no templo, em 2 Crônicas 7,14, quando a gente atenta aí ao verso 6 do capítulo 1, né, a gente vai se lembrar desse texto, 2 Crônicas 7,15. No verso 9 do capítulo 1, ele tem a certeza de que a primeira ação daquele povo não era reconstruir os muros. Olha só que coisa interessante, ele vai para reconstruir os muros, mas ele tinha clareza de que o problema maior não era o muro. Ele podia reconstruir o muro, mas o muro iria ruir de novo, porque a primeira ação do povo era reconhecer que eles estavam longe de Deus e deveriam voltar para os braços do Senhor. Amados, em cada passagem bíblica eu vejo esta ação que precede toda a vitória. É impressionante, Deus tem uma mensagem clara para você. Porque as últimas mensagens, desde quando a gente começou a fazer esse culto online, até hoje, eu pulo para lá, eu pulo para cá, e Deus traz a mesma palavra, obediência, andar em vontade diante do Senhor para alcançar a vitória. E aqui que o texto diz isso, não haverá conquistas se não aproximarmos do nosso Deus, uma vez que reconhecemos que em algum lugar nós deixamos Deus de ser o centro da nossa vida, deixamos o caminhar com Deus, e então é hora de voltar para os seus braços e nos lançar diante dele. Precisamos, queridos, deixar o ego de lado e aceitar que somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Se a família quiser sair vitoriosa nessa batalha, ela precisa se aproximar de Deus. Guarde isso no coração de vocês. O alvo então será o quê? Transformar o receio da hostilidade dos inimigos externos
em confiança na ação da proteção divina. Como identificamos aqui acima, não foi fácil lidar com as hostilidades daqueles inimigos. Mas quando olhamos para a parte B do verso 20 de Neemias 4, nós observamos a convicção de Neemias em afirmar a todo o povo: o nosso Deus lutará por nós. Olha que frase tremenda. Eu imagino a injeção de ânimo no povo. Quem luta por nós é muito maior do que os nossos inimigos. E esse aliado poderosíssimo é o dono desta obra. Queridos, precisamos entender que a luta é contra o diabo e contra as forças malignas das trevas. Mas, amados, quando nós olhamos para Deus, desta obra maravilhosa, o que podemos temer? Se de todo o coração você se lançar nos braços poderosos do Senhor, como eu abordei há pouco, grande será a sua vitória. Quem luta por nós é incomparável. Amém, querido? O nosso Deus lutará por nós. Olha que palavra maravilhosa. E ainda, transformar, nessa visão das oportunidades, transformar os inimigos internos, lembra? Em aliados. É viver em amor. Quando há ausência do amor, agora então o que nós precisamos fazer para mudar isso? Para transformar as nossas fraquezas em forças, e isso nos gerar oportunidades. Neemias chama os pessimistas, os inconformados, os revoltados, aqueles que estavam desanimados diante daquela realidade, os sem perspectivas, ou seja, aqueles que não tinham mais sonhos, haviam perdido a sua expectativa, não sonhavam mais, os indiferentes, os aproveitadores, até os aproveitadores do povo, e dá um puxão de orelha neles, e chama-os para a responsabilidade, desperta neles a veia nacionalista, e consegue levar o povo a focar na missão. Faz convergir naquela ação de reconstrução do muro. Gente, foi uma das coisas mais fantásticas que eu vejo aqui na história do povo de Israel. E depois de convencer o povo a se unir naquela empreitada, surge a ameaça dos inimigos numa possível ação hostil diante da construção. E aí quando a gente olha o verso 19 e 20, ele mobiliza o povo a trabalhar, mas num possível combate, ele diz assim: então eu disse aos nobres, eu disse aos oficiais, eu disse ao restante do povo, a obra é grande e extensa, e estamos separados, nós estamos afastados, distantes um do outro ao longo do muro. Do lugar onde se ouvirem o som da trombeta, junte-se ali e o nosso Deus lutará por nós. Para ganharmos essa batalha, queridos, precisaremos de amor, pois através da nossa união em amor, Deus lutará por nós. O diabo quer desunir a família com palavras, com atitudes, com ações, com grosserias. Não seja você um instrumento para que isso aconteça, querido. A família pode reconstruir os seus muros se houver esta ação a começar em você, sem esperar pelo outro. Eu gosto sempre de falar na igreja. De repente eu estou pregando uma mensagem tempos atrás aí, antes de a gente ter essa pausa nos cultos presenciais, eu pregando sobre pais e filhos, eu vi pais, quase dizendo assim: fala, Jeová! Tem gente que quando o pastor está falando do marido, a esposa está: fala, Jeová! Quando o pastor está falando da esposa, o esposo: fala, Jeová! Mas, querido, é importante que você entenda que a mensagem é para você. Engula o seu orgulho. E entenda que tudo começa através da sua vida. Ah, pastor, mas eu já estou fazendo a minha parte. Continue fazendo a sua parte. E ame, porque é através do seu amor que as coisas começarão a mudar na sua casa. Não faça do seu cônjuge seu inimigo e sim o seu aliado. Não faça dos seus filhos os seus inimigos e sim seus aliados. Não faça dos seus irmãos, dos seus genros, da sua nora, do seu sogro, da sua sogra, do seu avô, da sua avó, dos seus netos, inimigos, e sim aliados no amor. Paremos com o fogo amigo, paremos com as lamentações, paremos com os mimimis e sejamos instrumentos de fortalecimento para a nossa família. Amém, querido? Esse é o meu desejo.
Esta é minha oração. Eu quero orar pela sua família nesse instante, Pai. Eu entrego nas tuas mãos cada família, ó Pai. As da nossa igreja, as famílias que estão ouvindo e assistindo esse culto nesse momento, Pai. Participando conosco nesse momento de celebração da família. Que eles possam refletir na tua palavra hoje, Pai. Que haja, ó Deus, um mover de restauração sobre relacionamentos rompidos. Ó Pai, que eles entendam que esta análise SWOT, ó Deus, essa análise da conjuntura familiar, ela seja levada em conta, assim como Neemias pôde ter essa percepção. E, ó Deus, aplicar isto, ó Pai, primeiro entendendo que precisamos nos lançar aos teus pés. Que cada vida hoje, ó Pai, se lance aos teus pés. Que cada família hoje se lance aos teus pés. Porque só assim seremos fortalecidos para nos tornar igrejas e famílias fortes. E assim ter uma igreja forte. Que o Senhor para tanto nos abençoe. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa oração. Queridos, louvo a Deus por essa oportunidade, né? Eu sempre falo, é tão triste, estamos chegando ao final do nosso culto, vontade é de continuar aqui celebrando ao Senhor, mas eu queria aproveitar essa oportunidade, como estamos falando, de família, e lançar o desafio dessa semana. O desafio dessa semana é justamente você separar uma noite dessa semana. Você tem 7 noites, então você vai ter 6 para você, mas tire uma noite, para ser uma noite de brincar com a sua família. Então, escolha jogos, né? Inclusive de acordo com a idade. Às vezes tem filhos muito pequenos, claro, você vai tentar arrumar um joguinho que esse filho pequeno possa brincar com você. Se você tem jogos eletrônicos, jogue com seus filhos. Cuidado que você pode correr um risco de perder. Tinha uma época em que o Lucas, eu brincava com ele e eu batia nele o tempo todo, né? Só ganhando de goleada no joguinho de futebol. Então chegou uma hora que começou, ficou páreo duro, né? Ele começou, era pau a pau, empatando, mas chegou uma hora que eu comecei a tomar a coça dele. Eu falei, para, já acabou minha missão. E ali então ele continuou jogando. Hoje eu não sei nem como é que mexe nesses jogos eletrônicos de futebol, eu me enrolo todo no joystick, né? Mas faça isso, pai, mãe, esteja ali junto com o seu filho, ganhando ou perdendo, possivelmente você vai perder, pai, mãe, mas brinque com seus filhos, tire uma noite para fazer isso. Né? Se você quiser brincar aí com seus filhos, num momento diferente, bota lá na varanda da sua casa uma mesinha, né? E ali reúna-se com a sua família. Então existe várias vezes, né? Faz uma variação, de repente, um momento você brinca dentro de casa, com jogos, né? Na mesa, depois lá na varanda, né? Use a criatividade para ter momentos diferenciados, para não ficar uma coisa muito enjoada, né? Cansativa para os seus filhos. Então esse é o desafio da família para essa semana. Que Deus abençoe a todos, né? Na próxima quarta-feira estaremos juntos às 20 horas no culto Vitória pela oração em família, né? Nesse mês da família. E não deixem de curtir, você que está aqui, se você está aí já no YouTube, no nosso canal do YouTube, corre lá, se inscreva, né? Curta aí, dá o joinha aqui nesse vídeo, nos vídeos da igreja. Eu já tenho feito uma campanha aí, vamos chegar junto, aproveite, você busca aí 3, 4 pessoas, manda, né, uma mensagem para essa pessoa, fala, poxa, vai lá, faça a sua inscrição lá no nosso canal do YouTube da igreja, a gente quer chegar ao número de 1000, até para nos facilitar algumas ferramentas que o YouTube passa a disponibilizar no momento que alcançamos o número de 1000 inscritos. Então vamos chegar junto, eu conto com a sua presença, né? Eu conto aí com você chegando junto nessa campanha aí. Também temos o nosso Instagram, curta os feeds do Instagram, inclusive agora após o culto, a nossa live, né? O endereço está aqui, então entra lá, rápido, né? E faça esse momento que eu falo que é o cumprimento final do nosso culto, tem sido um momento realmente precioso. E também o nosso Facebook. Então, e o que eu tenho dito sempre, compartilhe o link do nosso culto com os seus amigos, no seu grupo de WhatsApp. Não deixe de compartilhar, porque com certeza vai abençoar muitas famílias. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, coloque o seu pedido diante do Senhor, como temos feito sempre no templo. Levante a sua mão e apresenta o seu pedido ao nosso Deus. Pai, gratos somos, ó Deus,
por tudo que o Senhor tem feito, pelas bênçãos maravilhosas do Senhor sobre as nossas vidas. E, ó Pai, que entendamos o quão precioso e importante é identificarmos as nossas fragilidades como família. E, ó Pai, colocar isso diante do Senhor. E o primeiro delas, colocar o Senhor no centro da nossa casa. Ó Pai, continua a falar em cada coração, abençoe cada família. E, ó Pai Santo, te peço de forma muito especial, ó Pai, por cada pessoa que tem vivido luto, ó Deus, por cada pessoa que tem enfrentando, ó Pai, vem enfrentando essa enfermidade, ou alguém da sua família enfrentando essa enfermidade, que a tua mão de poder e graça, ó Deus, seja manifesta sobre essas vidas. Ó Deus, cada mão que está erguida agora, atende um clamor dos teus servos. E, ó Deus, cuida cada um nesta semana. Sabemos, ó Deus, que temos aí pela frente semanas difíceis, mas nós confiamos no teu cuidado. É em Cristo que nós oramos, hoje e para todo sempre. E agora, que o amor de Deus Pai, a graça redentora e remidora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a unção e santa consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre toda a tua igreja agora reunida em cada casa nesse culto online e todo o seu povo espalhado por esta terra, hoje e para todo sempre. Amém.